Desci para a cozinha e ela já estava lá sentada na mesa, como sempre. Torrada com abacate, suco de laranja espremido na hora, celular na mão checando as redes sociais. A mesma rotina de sempre, mas hoje eu estava diferente. Ela nem levantou os olhos quando entrei, só fez aquele barulhinho com a garganta que significa: "Você está atrapalhando minha manhã perfeita." Peguei uma xícara no armário. Aqueles armários que ela reorganizou do jeito dela depois que meu pai morreu, como se eu não morasse aqui. Servi meu café daquela cafeteira cara que ela comprou para substituir a antiga que meu pai usava há anos. Sentei na outra ponta da mesa, na cadeira que sobrou para mim depois que ela decidiu qual era o lugar dela nesta casa. O silêncio era pesado, daqueles que você sente no peito, mas hoje não me incomodava. Hoje eu estava calma de um jeito que não conseguia explicar. Era como se finalmente tivesse encontrado uma paz que não sentia há muito tempo. Ficamos ali uns 10 minutos sem falar nada, só o barulho dela mastigando e do meu dedão batendo, na lateral da xícara. Ela estava usando aquele roupão de seda rosa que custou mais que meu salário de um mês, com os cabelos presos naquele coque perfeito que ela faz mesmo para tomar café em casa. Sempre impecável, sempre superior, sempre me fazendo lembrar que eu não passava de uma intrusa na vida perfeita que ela construiu aqui. Observei ela dar aquelas mordidas pequenas e calculadas na torrada e pensei em quantas manhãs iguais a essa eu tinha aturado. Quantas vezes desci correndo para a cozinha, esperando encontrar algum resquício do carinho que meu pai tentava me dar, só para dar de cara com essa mulher que me olhava como se eu fosse um móvel fora do lugar. Mas hoje, pela primeira vez em anos, eu não estava descendo com essa expectativa. Hoje, eu estava descendo com um propósito completamente diferente. E ela não fazia ideia do que estava por vir. O telefone dela vibrou na mesa e ela sorriu para a tela. Provavelmente alguma amiga elogiando a foto que ela postou ontem da nossa sala de estar. Aquela sala que ela redecorou completamente, tirando todas as fotos antigas e colocando umas plantas caras e quadros abstratos que custaram uma fortuna. Ela sempre fazia questão de postar sobre a casa, sempre mostrando como estava cuidando bem do que meu pai deixou. Como se fosse um favor que ela estava fazendo para ele, para mim, para o mundo. Terminei meu café e fiquei ali parada com a xícara, vazia na mão, só observando ela viver sua vidinha perfeita. Era estranho como eu me sentia zen vendo tudo aquilo, sabendo o que ia acontecer nas próximas horas. Era como assistir um filme que você já sabe o final, mas ainda assim fica curioso, para ver como os personagens vão reagir quando descobrirem a verdade. E a verdade era que toda essa vida perfeita dela estava prestes a desmoronar bem na minha frente. Me levantei para lavar minha xícara na pia e foi aí que ela resolveu abrir a boca. "Você podia pelo menos tentar arrumar esse cabelo antes de descer", disse sem tirar os olhos do celular. Era sempre assim, sempre alguma coisa para me diminuir logo de manhã. Antes era minha roupa, depois minha postura. Agora era meu cabelo. Como se eu fosse uma adolescente rebelde que ela precisava corrigir, sendo que eu tenho 24 anos e trabalho para me sustentar. Continuei lavando a xícara, esfregando bem devagar, tentando não reagir. Porque hoje eu não podia reagir, como sempre fazia. Hoje eu precisava manter a calma. "E já que você vai ficar aí parada na pia, podia aproveitar e lavar as outras louças também", ela continuou. Olhei para o lado e vi 2 tigelas, uma colher e o copo de suco dela. Nada demais, mas ela sempre fazia questão de me tratar como empregada na minha própria casa. Respirei fundo e comecei a lavar as tigelas, uma por uma, bem devagar. Ela não sabia, mas estava lavando louça pela última vez nesta casa como a enteada inconveniente. "Sabe, eu estava pensando", ela disse, e eu já sabia que não ia ser nada bom. Quando ela começava com "eu estava pensando", era porque ia soltar alguma bomba para me deixar mal. Talvez fosse melhor você procurar um apartamento ou ir morar com alguma amiga. Essa casa é muito grande para 2 pessoas que não se dão bem. Senti o sangue subir na cabeça, mas me forcei a continuar lavando as tigelas. Ela sempre fazia isso,
Sempre plantava a sementinha de que eu não era bem-vinda, de que eu estava atrapalhando a vida dela. Não que eu esteja te expulsando. Ela continuou com aquele tom falso de quem está sendo razoável. É só que você nunca vai fazer parte desta família de verdade, né? E fingir que vai só machuca todo mundo. Pronto, aí estava. A frase que ela vinha preparando há semanas, talvez meses. A frase que ela achou que ia me quebrar de vez e me fazer sair correndo daqui com o rabo entre as pernas. Fechei a torneira e me virei para ela, ainda segurando a tigela molhada. Ela estava me olhando com aquele sorrisinho cruel, esperando me ver desmoronar. Mas eu não desmoronei. Pelo contrário, eu sorri de volta. Você tem razão, eu disse, e vi a confusão passar pelo rosto dela por um segundo. Ela não esperava concordância. Ela esperava lágrimas, talvez uma discussão, um drama. Eu nunca vou fazer parte desta família. Continuei, secando as mãos no pano de prato. Nunca mesmo. Ela relaxou um pouco, achando que tinha vencido fácil desta vez. Foi quando eu caminhei até a mesa, peguei minha bolsa e tirei de dentro um envelope marrom que estava guardado há meses. Porque família de verdade não esconde testamento, né? Falei, jogando o envelope na mesa bem na frente dela. E família de verdade não mente sobre herança. O sorriso dela sumiu instantaneamente. Ela olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Sabia muito bem o que tinha ali dentro. Então você está certa. Eu continuei, sentindo uma satisfação que não sentia há anos. Eu nunca vou fazer parte desta família. Mas agora, querida, esta casa é minha. Ela ficou olhando para o envelope por uns segundos que pareceram uma eternidade. Vi a cor sumindo do rosto dela, as mãos começando a tremer um pouquinho. Era como se ela estivesse vendo um fantasma, e de certa forma estava mesmo. O fantasma das mentiras que ela contou para todo mundo quando meu pai morreu. Isso não pode ser verdade. Ela gaguejou, mas nem chegou a tocar no envelope. Sabia que se abrisse ali, ia ter que encarar a realidade de frente. Ele me disse que deixou tudo para mim. Ele prometeu que eu nunca ia precisar me preocupar. Senti uma mistura de raiva e pena vendo ela ali, tentando se convencer de que ainda tinha algum controle sobre a situação. Ele deixou sim, eu respondi, puxando uma cadeira para sentar na frente dela. Ele deixou tudo para você, menos a casa. A casa sempre foi minha. Ela balançou a cabeça, negando, como se conseguisse mudar a realidade só com força de vontade. Você está mentindo. Você está inventando isso para me prejudicar. Mas eu via nos olhos dela que sabia que não era mentira, que lá no fundo sempre soube que tinha algo errado. Peguei o envelope de volta e tirei os papéis de dentro, bem devagar só para ela ver. Certidão de registro, escritura, tudo com meu nome. Lembra quando você sumiu com os documentos do escritório dele, logo depois do funeral? Ela não respondeu, mas vi que lembrava. Você pegou tudo e disse que ia organizar os papéis, que ia cuidar de tudo para mim, que eu estava muito abalada para lidar com burocracia. Espalhei os documentos na mesa, bem na frente dela. Mas você só organizou o que te convinha, né? Escondeu o testamento, fingiu que ele não existia e ficou fingindo que era a dona de tudo. Ela tentou pegar um dos papéis, mas eu fui mais rápida. Só que não conseguiu esconder direito, porque quando fui limpar o escritório dele, o escritório que você disse que já tinha limpado, encontrei uma cópia guardada dentro daquele livro velho de contabilidade. Ela arregalou os olhos. Aquele que você nunca mexeu porque achava que era só coisa chata de trabalho. Era quase engraçado ver a ficha caindo na cabeça dela. E sabe o que mais? O advogado dele ainda estava vivo. E ele lembrava muito bem do testamento que ajudou a fazer. Ela se levantou de repente, derrubando a cadeira. Você não pode fazer isso comigo. Eu cuidei dessa casa. Eu paguei as contas. Com o dinheiro que era meu pai, eu cortei. Com o dinheiro da conta conjunta que vocês tinham. Com o dinheiro do seguro de vida dele. Ela estava andando de um lado para o outro da cozinha agora, passando as mãos no cabelo, desmanchando aquele coque perfeito. 3 anos, eu continuei.
3 anos você me tratou como lixo na minha própria casa. 3 anos me fazendo acreditar que eu não tinha direito a nada, que estava aqui só porque você estava sendo bonzinha comigo. Ela parou de andar e me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto antes. Porque você só me deu trabalho. Só me trouxe problema. Seu pai ficou tão preocupado com você que nem conseguia curtir a vida comigo. E agora? Eu perguntei, levantando da cadeira. Agora quem vai dar trabalho para quem? Peguei meu celular e mostrei para ela a tela com a conversa que tive com o oficial de justiça. Porque a notificação de despejo já está a caminho. Chega aqui em 2 horas. Quando falei sobre o oficial de justiça, ela ficou branca feito papel. Literalmente. Vi a cor sumindo do rosto dela como se alguém tivesse puxado um plugue. Você não pode. Você não tem o direito. Ela começou a falar, mas as palavras saíam todas atropeladas. Era como se o cérebro dela não conseguisse processar que a situação tinha saído completamente do controle. Eu moro aqui! Ela gritou do nada, socando a mesa. Eu sou casada com seu pai. Eu tenho direitos. Foi a primeira vez em 3 anos que eu vi ela perder a compostura assim. Sempre tão controlada, sempre tão superior. E agora estava ali gritando na cozinha, como uma criança fazendo birra. Você tinha direitos, eu corrigi. Direito de morar aqui enquanto foi casada com ele. Mas o direito sobre a casa sempre foi meu. Ela correu até a gaveta onde guardava os documentos importantes, pelo menos os que ela não escondeu, e começou a revirar tudo desesperadamente. Tem que ter alguma coisa aqui, tem que ter. Papel voando para todo lado, contas, recibos, tudo espalhado no chão. O que você está procurando? Um documento falso? Uma procuração que você forjou? Ela parou e me olhou com um ódio tão puro que chegou a me dar um arrepio. Você sempre foi uma pirralha invejosa. Ela cuspiu, largando os papéis. Sempre teve ciúme do que eu e seu pai tínhamos. Sempre quis destruir nossa felicidade. Eu senti aquela raiva familiar subindo pela garganta, mas desta vez não precisei engolir. Felicidade? Você quer dizer aquela felicidade onde você tratava mal a filha dele na frente dele? Onde você fazia questão de me humilhar toda vez que ele saía de casa? Ela deu um passo na minha direção e por um segundo pensei que ela ia me bater. Ele nunca ligou para você de verdade. Se ligasse, não teria deixado você passar 3 anos sofrendo aqui. Essa doeu. Mesmo sabendo que era mentira, mesmo sabendo que era só o desespero dela falando, ainda doeu. Porque uma parte pequena de mim sempre se perguntou se meu pai realmente sabia como ela me tratava. Mas ele ligou sim, eu respondi, e a minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ligou tanto que deixou a casa para mim, não para você. Ligou tanto que fez questão de escrever no testamento que esta casa devia ser meu lar para sempre. Ela travou. E você sabe o que mais ele escreveu? Que esperava que você me tratasse como filha. Como filha. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram de raiva pura. O interfone tocou e nós duas olhamos para o som ao mesmo tempo. Meu coração disparou porque sabia que era cedo demais para o oficial de justiça, mas ela ficou em pânico achando que já era ele. Não atende, ela disse, como se pudesse parar o que estava acontecendo só ignorando. Não atende. Fui até o interfone e apertei o botão. Alô? Oi, é a Fernanda, da imobiliária. Posso subir? Trouxe os contratos que você pediu. Ah, verdade. Tinha esquecido completamente da Fernanda. Semana passada liguei para ela pedindo uma avaliação da casa, querendo saber quanto valia no mercado hoje. Não porque eu queria vender, mas porque queria saber exatamente o que estava recuperando. Pode subir, por favor. Quando desliguei, ela estava me olhando com cara de quem não entendeu nada. Que contratos? Que imobiliária? Ah, é que eu pedi uma avaliação da propriedade. Falei como se fosse a coisa mais normal do mundo. Queria saber quanto vale a minha casa hoje em dia. A ênfase no minha foi proposital.
Ela entendeu na hora. Você. Você está pensando em vender? Em vender a casa do seu pai? E pela primeira vez desde que começou essa conversa toda, eu vi medo de verdade nos olhos dela. Não raiva, não desespero. Medo puro de ficar sem nada. A campainha tocou e eu fui abrir a porta, deixando ela ali parada na cozinha no meio daquela bagunça de papéis. A Fernanda entrou com aquele sorriso profissional e uma pasta cheia de documentos. Nossa, que casa linda! Realmente tem um potencial incrível no mercado atual. Ela nem percebeu o clima pesado que estava rolando. Obrigada por vir tão cedo, eu disse, tentando parecer normal. Preciso mesmo de uma avaliação precisa. Caminhamos até a sala e eu escutei os passos dela nos seguindo. Quando a Fernanda viu a mulher do meu pai, meio descabelada, de roupão, com cara de quem tinha visto um fantasma, fez uma cara estranha. Oi. Ela cumprimentou sem jeito. Você também é proprietária? Antes que eu pudesse responder, a mulher do meu pai se adiantou. Claro que sou. Eu que cuido desta casa há anos. A Fernanda olhou para mim, meio confusa, e eu só balancei a cabeça. Na verdade, não, eu corrigi. Ela era, a esposa do antigo proprietário. Mas agora a casa é só minha mesmo. O constrangimento no ar era palpável. A Fernanda abriu a pasta e começou a mostrar os papéis, mas eu via que ela estava desconfortável com a situação. Olha, pela localização e pelo estado de conservação, a casa está avaliada em R$800 mil, a Fernanda disse, folheando os documentos. É um valor muito bom para o mercado atual. Se você decidir vender, não vai ter dificuldade. 800 mil. Eu não fazia ideia que valia tudo isso. Vi a mulher do meu pai se apoiar no sofá, como se as pernas tivessem falhado. 800 mil reais que ela achou que eram dela. 800 mil reais que ela já devia estar planejando como gastar. E se eu quiser alugar? Perguntei. Quanto seria por mês? Ah, uma casa assim, neste bairro, você consegue uns 4.500, 5 mil reais por mês fácil. A Fernanda estava animada falando sobre números, mas eu estava prestando atenção, mesmo era na cara de desespero total da mulher do meu pai. Ela não disse nada, mas estava calculando na cabeça. 3 anos vivendo de graça numa casa que valia quase 1 milhão. 3 anos economizando dinheiro que deveria ter gasto com aluguel. 3 anos achando que tinha dado o golpe perfeito. Posso deixar os contratos aqui caso você decida? A Fernanda perguntou. Claro, eu respondi. Vou pensar com carinho. Acompanhei a Fernanda até a porta e quando voltei para a sala, ela estava sentada no sofá com a cabeça entre as mãos. Você não vai fazer isso, ela murmurou. Você não vai vender a casa do seu pai. Mas a voz dela estava fraca agora, sem aquela autoridade de sempre. Eu não sei ainda o que vou fazer, eu respondi sinceramente. Mas sei que vou fazer o que eu quiser, porque agora é meu direito decidir. Ela levantou a cabeça e me olhou com os olhos vermelhos. Onde eu vou morar? Onde eu vou? Não sei, eu cortei. Do mesmo jeito que você não sabia onde eu ia morar quando ficava falando que eu devia procurar minha vida. Foi cruel da minha parte, eu sei. Mas depois de 3 anos ouvindo que eu não merecia estar ali, confesso que estava gostando de ver ela na posição de quem não sabia onde ia parar. Meu celular vibrou e era uma mensagem. Estou chegando. Onde é a entrega? Era o oficial de Justiça. Meu estômago apertou um pouco, porque apesar de toda a raiva, apesar de tudo que ela me fez passar, ainda era estranho estar despejando alguém da própria casa. Chegou a hora, eu falei, mostrando a mensagem para ela. Ela leu e começou a chorar de verdade. As lágrimas dela não eram daquelas lágrimas delicadas que ela sempre usava para conseguir o que queria do meu pai. Eram lágrimas de desespero mesmo, daquelas que saem sem controle e deixam o rosto todo vermelho e inchado. Por favor, ela sussurrou, e foi a primeira vez em 3 anos que eu ouvi ela falar, por favor, para mim.
A gente pode conversar sobre isso. A gente pode chegar num acordo. Eu não respondi na hora porque, para ser sincera, uma parte de mim estava se sentindo mal vendo ela assim. Não porque eu tinha pena dela, mas porque estava vendo que ela realmente não tinha para onde ir. Que tipo de acordo? Eu perguntei, mais por curiosidade do que por vontade de negociar. Eu posso pagar aluguel, ela disse rapidamente, como se tivesse ensaiado essa fala. Posso pagar um aluguel justo, posso ajudar com as contas da casa. Era quase engraçado. A mesma mulher que 3 anos atrás disse que eu devia contribuir mais se quisesse continuar morando aqui, agora estava se oferecendo para pagar aluguel para mim. Com que dinheiro? Perguntei. Você nunca trabalhou. Todo o dinheiro que você tinha era do meu pai. Ela ficou em silêncio porque sabia que era verdade. A campainha tocou de novo, e dessa vez nós duas sabíamos que era o oficial. Senti meu coração acelerar, mas não voltei atrás. Eu vou atender, falei, me dirigindo para a porta. Não! Ela gritou, se levantando num pulo. Não atende, a gente ainda está conversando. Mas eu já estava na porta, abrindo para um homem de terno que carregava uma pasta de couro. Boa tarde, sou o oficial de justiça Marcos. Vim fazer a entrega da notificação de despejo. Ele foi direto ao assunto profissional. A pessoa que precisa receber está aqui? Perguntou, consultando um papel. Sim, ela está na sala. Quando voltamos para a sala, ela estava em pé no meio da room, parecendo um animal encurralado. A senhora é Maria Aparecida Santos Silva? Ele perguntou, lendo o nome completo dela no documento. Ela só conseguiu balançar a cabeça que sim. Preciso entregar esta notificação pessoalmente, ele disse, estendendo um envelope lacrado. Ela não mexeu as mãos para pegar. Ficou só olhando para o envelope como se fosse uma sentença de morte. A senhora precisa assinar aqui confirmando o recebimento, ele explicou paciente. Ela continuou sem se mexer. Ela vai assinar, eu disse, porque a situação estava ficando constrangedora. Peguei o envelope da mão dele e coloquei na mão dela. Assina logo. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Ela pegou a caneta que ele ofereceu e assinou com a mão tremendo tanto que mal dava para ler o nome. Prazo é de 30 dias corridos a partir de hoje, o oficial explicou. Qualquer dúvida jurídica, procurem um advogado. Ele guardou os papéis na pasta e se virou para mim. A senhorita é a proprietária? Sou. Parabéns pela propriedade. É uma casa muito bonita. Depois que ele saiu, ficamos ali paradas na sala, ela com o envelope na mão e eu observando. Era surreal. 3 horas atrás eu ainda era a enteada inconveniente que atrapalhava a vida perfeita dela. Agora eu era a proprietária que estava despejando ela. 30 dias, ela repetiu, olhando para o envelope. 30 dias para sair da minha vida inteira. Eu não disse nada porque não sabia o que dizer. Parte de mim estava aliviada de finalmente ter conseguido virar o jogo. Mas outra parte estava estranha com o poder que eu tinha agora. Ela ficou ali parada, segurando o envelope por uns 5 minutos, como se ainda estivesse tentando processar que aquilo era real. Eu sentei no meu sofá, e fiquei observando. Era estranho como a dinâmica tinha mudado completamente em questão de horas. De manhã, eu era a intrusa que ela tolerava na casa dela. Agora, ela era a inquilina indesejada que eu estava despejando da minha casa. Você realmente vai fazer isso? Ela disse, mais como uma constatação do que uma pergunta. Você realmente vai me colocar na rua? Levantei os ombros. Você que escolheu esse caminho. 3 anos me tratando como lixo, 3 anos me lembrando que eu não pertencia aqui, 3 anos escondendo a verdade sobre a herança. Ela abriu a boca para falar alguma coisa, mas eu continuei. Todas as vezes que você disse que eu devia procurar minha vida, todas as vezes que me fez sentir que eu estava abusando da sua bondade, você sabia que esta casa era minha. O silêncio que veio depois foi pesado. Não, ela sussurrou. Eu achei que fosse melhor assim. Achei que se você soubesse, ia querer me tirar daqui.
E eu não ia? Perguntei. Depois de tudo que você me fez? A ironia da situação não passou despercebida. Ela tinha escondido a verdade justamente para evitar o que estava acontecendo agora. Mas foi justamente por ter escondido que as coisas chegaram nesse ponto. Se ela tivesse sido honesta desde o começo, se tivesse me tratado minimamente bem, talvez a gente pudesse ter dividido a casa numa boa. Mas não. Ela preferiu me humilhar, me diminuir, me fazer sentir uma estranha na minha própria herança. Sabe qual é a parte mais engraçada? Eu continuei. Meu pai realmente gostava de você. Ele ficava feliz quando vocês estavam bem. Se você tivesse sido legal comigo, se tivesse tentado ser uma família de verdade, eu provavelmente teria dividido tudo com você numa boa. Vi uma lágrima descer pelo rosto dela. Mas você escolheu ser má. Escolheu me tratar como um estorvo. Escolheu me fazer acreditar que eu não merecia nada. Ela se sentou pesadamente na poltrona que sempre foi o lugar dela e pôs a cabeça entre as mãos. Eu não sabia que você ia descobrir, ela admitiu. Eu pensei que podia. Que ia dar certo. Que ia dar certo o quê? Me enganar para sempre? Me fazer acreditar que eu era uma indigente vivendo da sua caridade? Minha voz estava subindo sem eu perceber. 3 anos! Eu gritei. 3 anos achando que não tinha direito a nada. Meu celular tocou e quando vi que era minha melhor amiga, a Júlia, atendi na hora. E aí, já aconteceu? Ela perguntou ansiosa. Júlia foi a única pessoa que soube de tudo desde o começo, desde quando eu encontrei o testamento até quando contratei o advogado. Acabou de sair o oficial, respondi, olhando para a mulher do meu pai, que tinha levantado a cabeça interessada na conversa. Nossa, como você está se sentindo? Júlia perguntou. É estranho, admiti. Eu pensei que ia sentir mais. Satisfação, sabe? Mas é meio pesado. Era verdade. Por meses eu tinha fantasiado com esse momento, imaginado como seria bom, finalmente virar o jogo. Mas agora que estava acontecendo, eu me sentia meio vazia. Quer que eu vá aí? Posso sair do trabalho mais cedo. Não precisa, eu disse. Mas obrigada. Quando desliguei, ela estava me encarando. Quem mais sabe disso? Perguntou. Quantas pessoas você contou? Achei engraçado ela estar preocupada com o que os outros iam pensar. Só minha amiga. Por quê? Preocupada com sua reputação? Ela não respondeu, mas vi que era exatamente isso. Como você vai explicar para os seus amigos que está saindo da casa? Perguntei meio maldosa. Vai contar que escondeu herança? Que mentiu para todo mundo sobre ser a dona de tudo? Ela ficou mais vermelha ainda. Você não entende. Eu tenho uma vida aqui. Tenho amigas, tenho compromissos sociais. Como eu vou explicar que você não é rica como fingia ser? Completei. Que toda essa vida de madame era sustentada com dinheiro que não era seu? Foi cruel, eu sei, mas 3 anos de humilhação tinham deixado um gosto amargo que não saía. Fácil. Onde você vai morar? Perguntei genuinamente curiosa. Você tem família? Tem dinheiro guardado? Ela balançou a cabeça. Eu gastei tudo, reformas na casa, roupas, viagens. Eu pensei que ia poder gastar à vontade pro resto. Da vida, terminei para ela. Pensei que a casa fosse minha. Ela admitiu baixinho. Pensei que seu pai tivesse deixado tudo para mim mesmo. E se tivesse deixado, você ia me chutar daqui? Perguntei. Ela ficou em silêncio, mas o silêncio já era resposta suficiente. Então, não reclama agora que a situação virou. O resto da tarde passou meio devagar. Ela ficou no quarto, dela fazendo ligações, provavelmente tentando encontrar algum lugar para ficar. E eu fiquei na sala pensando em tudo que tinha acontecido. Era surreal como a vida pode mudar em questão de horas. De manhã eu ainda era a enteada problemática. Agora eu era proprietária de uma casa de R$ 800 mil.
Liguei para o meu trabalho e avisei que não ia conseguir voltar hoje, que tinha tido uma emergência familiar. Não era mentira, tecnicamente. Pedi uma pizza para almoçar porque não tinha clima para cozinhar. E quando o entregador chegou, ela desceu para ver quem era. Você pediu comida? Perguntou surpresa. Pedi. Quer um pedaço? Ela me olhou como se eu estivesse oferecendo veneno. Como você consegue comer numa hora dessas? Porque eu estou com fome, respondi sinceramente. E porque finalmente estou comendo na minha própria casa sem ninguém me fazer sentir culpada por isso. Ela voltou para o quarto sem falar nada. Comi a pizza sozinha, assistindo TV no meu sofá, na minha sala, tentando me acostumar com a ideia de que tudo aquilo era realmente meu. Lá pelas 5 da tarde, ela desceu de novo, desta vez vestida direito e com o cabelo arrumado. Tinha voltado a ser a mulher controlada de sempre, pelo menos na aparência. Preciso buscar algumas coisas que deixei na casa da minha irmã. Ela disse. Posso ir? Achei engraçado ela estar pedindo permissão. Você não precisa pedir autorização para sair, falei. Ainda não. Ela fez uma cara feia para essa última parte. Quanto tempo você vai me dar para arrumar as coisas? Para decidir o que levar? 30 dias, respondi. Igual está no papel. Mas e se eu precisar de mais tempo? Se eu não conseguir encontrar um lugar? Respirei fundo. Então você devia ter pensado nisso antes de esconder o testamento do meu pai. Ela pegou a bolsa e foi em direção à porta. Isso não vai ficar assim, ela disse antes de sair. Vou procurar meus direitos. Vou atrás de um advogado. Pode procurar, respondi. O meu advogado está aguardando. Depois que ela saiu, a casa ficou num silêncio que eu não sentia há 3 anos. Um silêncio bom, onde eu podia respirar sem sentir que estava incomodando alguém. Aproveitei que ela tinha saído para subir no quarto do meu pai pela primeira vez desde o funeral. Ela tinha transformado o espaço completamente. Móveis novos, decoração nova, até as fotos dele tinham sumido. Era como se ela estivesse tentando apagar qualquer rastro de que ele existiu. Abri o armário e vi que ela tinha ocupado todo o espaço com as roupas dela. As roupas dele, que eu queria guardar como lembrança, tinham desaparecido. Senti uma raiva subir pela garganta, diferente da raiva calculada de hoje de manhã. Essa era uma raiva quente, dolorida. Ela não tinha só escondido a herança. Ela tinha tentado apagar meu pai da própria casa. Sentei na cama, que também era nova. Não, a que eles dividiam. E chorei pela primeira vez no dia. Não pela situação, não por estar despejando ela. Chorei pelo meu pai, por perceber que ela tinha sido ainda mais cruel do que eu imaginava. Chorei por ter demorado tanto para descobrir a verdade. Chorei por todos os momentos que passei achando que ele não tinha se importado comigo o suficiente para me deixar algo. Quando parei de chorar, desci e liguei para o advogado. Dr. Roberto, sou eu, sobre o caso da herança. Oi, como foi a entrega? Foi entregue, mas eu queria saber. Tem alguma chance dela conseguir reverter isso? Alguma brecha legal? Ele fez uma pausa. Você está arrependida? Não, respondi sem hesitar. Só quero ter certeza de que está tudo certo. Está tudo certíssimo. O testamento é válido. Foi registrado em cartório. Tem todas as assinaturas necessárias. Ela pode tentar questionar, mas não tem base legal nenhuma. Me senti aliviada. E Dr. Roberto? Tem como eu saber o que aconteceu com as coisas pessoais do meu pai? Roupas, documentos antigos, fotos? Infelizmente, isso é mais complicado. Se ela jogou fora ou doou, não tem muito o que fazer. Mas se ainda estiver guardado em algum lugar? Entendi. Obrigada. Quando desliguei, prometi para mim mesma que ia procurar cada canto da casa atrás das coisas dele. Ela podia ter escondido o testamento, mas talvez não tivesse coragem de jogar tudo fora. Ela voltou lá pelas 8 da noite, carregando 2 malas grandes. Trouxe algumas roupas, ela explicou, sem me olhar nos olhos. Coisas que estavam guardadas na casa da minha irmã.
Fiquei curiosa sobre o que a irmã dela tinha falado sobre a situação, mas não perguntei. Ela subiu as malas para o quarto e eu escutei ela andando de um lado para o outro lá em cima, arrastando móveis, abrindo gavetas. Parecia estar organizando alguma coisa. Uma hora depois, desceu com uma caixa de papelão nas mãos. Achei que você ia querer isso, disse, colocando a caixa na mesa da sala. Quando abri, eram fotos do meu pai. Fotos antigas, de antes de conhecer ela, fotos comigo quando eu era criança, fotos da minha mãe que morreu quando eu era pequena. Senti os olhos enchendo de lágrima de novo. Onde estavam? Perguntei. No sótão. Eu guardei tudo, lá quando estava organizando o quarto. Pelo menos uma coisa boa. Obrigada, falei, e dessa vez foi sincero. De nada. De nada. Ela ficou ali parada por um momento, como se quisesse falar alguma coisa, mas depois subiu de novo. Passei o resto da noite olhando as fotos. Meu pai sorrindo, me ensinando a andar de bicicleta, me levando para a escola no primeiro dia, comemorando meu aniversário de 15 anos. Em algumas das fotos mais recentes, ela aparecia também, sempre sorrindo, sempre parecendo a madrasta perfeita. Era difícil conciliar a mulher das fotos com a mulher que me humilhou durante 3 anos. Talvez no começo ela realmente tentasse ser legal, ou talvez sempre foi boa em fingir. Encontrei uma foto que me chamou a atenção. Eu, ela e meu pai na sala desta mesma casa, logo depois que eles casaram. Eu devia ter uns 20 anos, estava terminando a faculdade. Na foto, os 3 estávamos sorrindo, parecíamos realmente uma família. Me pergunto quando as coisas começaram a mudar. Quando ela começou a me ver como um obstáculo em vez de uma enteada. Ou se desde o começo ela só estava esperando meu pai morrer para poder me mandar embora. Guardei as fotos com cuidado numa gaveta da sala. Pelo menos agora eu tinha de volta um pedaço do meu pai. Um pedaço que ela não conseguiu apagar. Na manhã seguinte, acordei com barulho de móveis sendo arrastados. Ela estava acordada desde cedo, organizando as coisas do quarto. Quando desci para a cozinha, encontrei várias caixas empilhadas perto da porta dos fundos. Já está fazendo mudança? Perguntei. Estou separando o que é meu do que era dele, ela respondeu, sem parar de mexer numa caixa. Achei que ia levar mais tempo para encontrar um lugar. Minha irmã disse que posso ficar lá por uns meses, ela explicou. Só até me organizar. Senti um alívio que não esperava. Uma parte de mim estava com medo de que ela fosse fazer drama até o último dia, que fosse tentar me manipular ou me chantagear emocionalmente. Mas ela parecia ter aceitado a situação. Ou pelo menos estava fingindo ter aceitado. Posso te ajudar com alguma coisa? Ofereci. E me surpreendi comigo mesma fazendo a oferta. Ela parou e me olhou, também surpresa. Por quê? Porque quanto mais rápido você se organizar, melhor para todo mundo. Era verdade, mas também tinha uma parte de mim que estava com pena dela. Por mais raiva que eu tivesse, por mais que ela merecesse o que estava acontecendo, ainda era estranho ver alguém desmontando a vida inteira em caixas. Tem uma coisa que eu preciso te falar, ela disse, largando a fita adesiva que estava usando para fechar as caixas. Sobre o dinheiro da conta conjunta. Meu estômago apertou. Que dinheiro? Seu pai deixou dinheiro numa conta que era nossa, conjunta. Eu gastei quase tudo. Quanto era? Perguntei, tentando manter a voz calma. 200 mil. Senti como se tivesse levado um soco. 200 mil reais. Gastou em quê? Reforma da casa, a viagem para a Europa que fiz ano passado, roupas, o carro. Ela estava listando como se fosse uma prestação de contas. Eu achei que era meu direito, já que a conta era conjunta. E sobrou alguma coisa? Uns 15 mil, ela admitiu. Vou transferir para você hoje. 15 mil de 200 mil. Ela tinha gastado mais de 100 mil por ano vivendo como madame, enquanto me fazia acreditar que eu estava sendo sustentada pela caridade dela. Você sabia que esse dinheiro não era seu também.
eu disse, tentando não gritar. Você sabia que quando meu pai morresse, eu tinha direito à parte da herança. Eu pensei que... Ela começou. Você pensou que podia gastar tudo antes eu descobrir, completei. O resto da semana passou numa rotina estranha. Ela passava os dias empacotando coisas e eu fingia que estava tudo normal, indo trabalhar, voltando para casa, dividindo o mesmo espaço com alguém que eu estava despejando. Era como se estivéssemos num teatro absurdo onde as duas sabíamos nossos papéis, mas ninguém queria admitir que estava representando. Ela evitava conversar comigo além do necessário, e eu evitava ficar muito tempo nos mesmos cômodos que ela. A casa estava ficando estranha, meio vazia, cheia de caixas e móveis fora do lugar. Algumas amigas dela vieram buscar coisas durante a semana, e eu via pelos olhos delas que ela tinha contado alguma versão da história. Provavelmente uma versão onde eu era a vilã ingrata que estava chutando a viúva coitadinha para a rua. Não me importei. Deixa elas pensarem o que quiserem. Elas não sabiam o que eu passei aqui dentro. Elas não sabiam que essa mesma viúva coitadinha me humilhava todos os dias e escondeu minha herança por 3 anos. Na quinta-feira, chegou uma van de mudança. Ela tinha realmente organizado tudo para sair antes do prazo. Vi ela coordenando, os homens da mudança decidindo o que ia levar e o que ia deixar. A geladeira e o fogão vou deixar, ela disse para mim, como se estivesse fazendo um favor. Já tem na casa da minha irmã. Obrigada, respondi, porque não sabia o que mais dizer. Era surreal estar agradecendo alguém por deixar eletrodomésticos na minha própria casa. O sofá da sala também vou deixar. É muito grande para apartamento. Assente. No fundo, eu preferia que ela levasse tudo. Queria começar do zero, sem nada que me lembrasse dessa fase ruim. Mas também não tinha dinheiro para comprar móveis novos. Então, qualquer coisa que sobrasse seria útil. E a TV? Perguntei. Levo, ela disse. Foi presente de Natal do seu pai para mim. Tudo bem. Eu podia comprar uma TV. Não podia comprar de volta 3 anos da minha vida. Os homens da mudança trabalharam o dia inteiro, carregando caixas, móveis, toda a vida que ela tinha construído aqui em cima das mentiras sobre a minha herança. No final da tarde de quinta, a casa estava praticamente vazia. Ela tinha levado quase tudo: móveis, decoração, utensílios de cozinha, até as plantas que estava sempre regando com tanto carinho. O que sobrou foram os móveis grandes demais para o apartamento da irmã e algumas coisas que claramente pertenciam ao meu pai original. A casa parecia um cenário de filme abandonado, cheia de marcas no chão onde os móveis ficavam, furos na parede onde quadros estavam pendurados. Era triste e libertador ao mesmo tempo. Triste porque parecia que toda uma vida tinha sido desmontada em questão de dias. Libertador porque finalmente eu podia respirar sem sentir que estava incomodando alguém. Ela veio até a sala onde eu estava sentada no único sofá que sobrou. Deixei as chaves da casa da irmã na mesa da cozinha, disse. Caso você precise falar alguma coisa urgente. Tá bom. E deixei um telefone de contato do advogado que vou contratar, só por garantia. Assenti de novo. Obrigada. Foi estranho agradecer, mas não sabia o que mais falar. Tem uma última coisa, ela disse, e pelo tom de voz eu soube que era importante. Seu pai. Ele deixou uma carta para você. Estava junto com o testamento. Meu coração disparou. Onde está? Comigo. Eu não sabia se devia entregar. Como assim não sabia? Explodi. É uma carta do meu pai para mim. Ela deu um passo para trás, assustada com minha reação. Eu vou buscar, disse rapidamente. Está na bolsa. Subiu correndo e voltou com um envelope amarelado com meu nome escrito na letra do meu pai. Minha mão tremeu quando peguei. Era como receber uma mensagem dele do além-túmulo. Por que você escondeu isso também? Perguntei, ainda chocada. Na carta ele explica por que deixou a casa para você e pede para eu cuidar de você, como se fosse minha filha. Ela estava chorando de novo.
Eu tinha vergonha. Vergonha de ter falhado com ele. De ter falhado com você. Era tarde demais para arrependimento. Muito tarde. Pode ir, eu disse, segurando a carta contra o peito. Pode ir embora da minha casa. Depois que ela saiu, fiquei sentada na sala vazia por 1 hora antes de ter coragem de abrir a carta. Quando finalmente abri, eram 3 páginas escritas à mão com a letra familiar do meu pai. Ele explicava que sempre soube que a relação entre nós duas era complicada, mas que esperava que depois da morte dele as coisas melhorassem. Que deixou a casa para mim porque sabia que eu precisaria de estabilidade, mas que confiava que ela fosse me ajudar a crescer e me tornar uma pessoa melhor. Que esperava que nós duas nos tornássemos uma família de verdade. Sei que às vezes ela pode parecer fria, ele escreveu, mas no fundo ela tem bom coração, e sei que você também tem. Espero que vocês se cuidem mutuamente. Chorei lendo porque ele realmente acreditava que éramos capazes de formar uma família. Ele morreu achando que tinha deixado 2 pessoas que se amavam cuidando uma da outra. Nunca soube que ela me odiava. Nunca soube que ela ia esconder o testamento e me humilhar por 3 anos. Na última página, ele escrevia sobre como estava, orgulhoso de mim, de como eu tinha me tornado uma mulher forte e independente, e como queria que eu fosse feliz. Use esta casa para construir sua vida, dizia o final da carta. Construa memórias felizes aqui, e se um dia resolver constituir família, saiba que este sempre será um lar cheio de amor. Dobrei a carta com cuidado e guardei junto com as fotos. Era estranho como me sentia mais próxima dele agora, depois de morto, do que me senti nos últimos anos de vida dele. Talvez porque agora eu entendia suas intenções. Entendia que ele realmente se importava comigo, que tinha pensado no meu futuro, que queria meu bem. Levantei e comecei a andar pela casa vazia, pelos cômodos ecoando, imaginando como ia ser minha vida daqui para frente. Era assustador ter tanto espaço só meu depois de anos me sentindo como uma intrusa, mas também era emocionante. Pela primeira vez em muito tempo, eu podia sonhar com o futuro sem sentir que estava pedindo demais. Podia planejar, decorar, viver. Podia finalmente me sentir em casa na minha própria casa. A vingança tinha um gosto agridoce. Não era a satisfação pura que eu imaginava. Era mais como um acerto de contas doloroso, mas necessário. Justiça não é sempre doce. Às vezes é só justa. Justa. Nos dias seguintes, a casa foi se acostumando comigo e eu me acostumando com ela. Sem os móveis dela, sem a decoração dela, o espaço parecia maior, mais luminoso. Comecei a perceber detalhes que nunca tinha notado. Como a luz da manhã entrava na cozinha, como o barulho da chuva no telhado era gostoso de ouvir, como tinha espaço suficiente para tudo que eu sempre quis fazer. Comprei algumas plantas, diferentes das que ela tinha, e comecei a imaginar como ia decorar cada cômodo, devagar, sem pressa, do meu jeito. Uma amiga veio me visitar no fim de semana e ficou impressionada com o tamanho da casa. "Nossa, você vai fazer o que com tanto espaço?" perguntou. "Viver", respondi. E era verdade. Pela primeira vez em anos, eu ia simplesmente viver, sem pedir licença, sem me justificar, sem sentir que estava incomodando. Ia fazer barulho se quisesse, ia deixar louça na pia se estivesse cansada, ia andar descalça, ia assistir TV no volume que quisesse, ia ser dona da minha própria vida na minha própria casa. Algumas pessoas do trabalho ficaram sabendo da história. Não todos os detalhes, só que eu tinha herdado uma casa e que tinha tido problemas com a viúva do meu pai. A reação foi sempre a mesma. "Nossa, que sorte você ter uma casa", como se tivesse ganhado na loteria. E de certa forma era sorte mesmo, mas não do tipo que eles imaginavam. Era a sorte de finalmente descobrir a verdade. A sorte de ter um pai que pensou em mim mesmo depois de morto. A sorte de ter força suficiente para lutar pelos meus direitos. Não foi um presente que caiu do céu. Foi uma batalha que eu ganhei contra alguém que tentou me roubar. Uma semana depois de ela sair,
Recebi uma ligação do advogado que ela contratou. Ele queria conversar sobre um acordo amigável. Expliquei para o meu advogado, que riu. Ela não tem caso nenhum, ele disse. Deve estar tentando te pressionar para conseguir alguma coisa. Que tipo de coisa? Dinheiro, talvez, ou permissão para ficar mais tempo na casa. Nem pensar, respondi. A casa é minha e ponto final. E era mesmo. Hoje faz 2 meses que ela saiu. A casa está completamente diferente. Decorada do meu jeito, cheia de plantas e livros e coisas que fazem sentido para mim. Transformei o quarto que era dela num escritório onde trabalho de casa algumas vezes. O quarto do meu pai continua como quarto mesmo, mas agora tem as fotos dele de volta e algumas plantas na janela. É estranho como um lugar pode mudar completamente de energia só mudando quem mora nele. Esta casa que era pesada, sufocante, cheia de tensão, agora é leve. É minha. Às vezes ainda é difícil acreditar que consegui, que realmente virei o jogo, que a menina que era humilhada todo dia conseguiu recuperar o que era seu por direito. Não sinto culpa, apesar de algumas pessoas acharem que deveria sentir. Ela está sozinha, sem casa própria, numa idade difícil. Uma conhecida disse quando contei a história. Você não sente pena? Sinto às vezes. Mas pena não paga 3 anos de humilhação. Pena não devolve a autoestima que ela destruiu. Pena não compensa as noites que chorei achando que não merecia ter um lar. Recebi uma mensagem dela semana passada. Espero que você seja feliz aí. Foi só isso. Não pedi desculpas. Não. Tentou justificar nada. Só desejou felicidade. Talvez tenha sido o mais próximo de um pedido de desculpas que vou receber dela. Respondi, obrigada, e arquivei a conversa. Não tenho raiva dela como tinha antes. Não fico fantasiando vingança, nem pensando em como ela está se virando. Isso passou. O que ficou foi a lição. Que às vezes a gente precisa lutar pelo que é nosso, mesmo quando é difícil, mesmo quando as pessoas vão dizer que somos ruins por isso. Que justiça não é sempre bonita ou fácil de digerir. Que às vezes fazer a coisa certa dói em todo mundo envolvido. Mas no final, quando estou aqui na minha sala, na minha casa, lendo a carta do meu pai de novo, sei que fiz o que precisava fazer. Recuperei não só uma casa, mas minha dignidade. E isso não tem preço. Esta casa que ela disse que nunca seria minha, agora é minha para sempre. E eu finalmente estou em casa.